Olá pessoal, vamos fazer umas duas questões para vocês reforçarem o conteúdo? Vamos lá? Muito bem. Essa primeira questão aqui mostra o seguinte: observe a ilustração vegetal a seguir para responder a questão número 2. Quando você observa, você claramente sabe que isso aqui é um musgo, uma briófita. E aí ele vai perguntar: com relação às adaptações que esse vegetal apresenta para viver em ambiente terrestre, pode-se afirmar que ele possui o quê? Vamos lembrar que os vegetais, como os animais, vieram do meio aquático. Para viverem no meio terrestre, deveria haver o quê? Alguma coisa a mais para que eles pudessem sobreviver. Não tem a menor dúvida que o que apareceu aqui foi justamente por onde a água iria entrar. Então, a gente observando bem, você vai ver que está na parte de baixo, já que os musgos ficam onde? No solo úmido ou aquático, e assim eles precisam de alguma coisa para absorver. Nos vegetais mais evoluídos, a gente dá o nome do quê? Nome de raízes. Aqui nós damos o nome do quê? De rizoides. E aí você vai perguntar, qual a relação que tem? A letra A, folhas. Todo vegetal tem folhas, mesmo que não seja uma folha verdadeira, mas possui o quê? Para fazer a fotossíntese. Beleza. Rizoides, para absorver água e sais minerais. Vamos olhar as outras só para confirmar. Reprodução independente da presença de água. Pelo contrário, eles são dependentes da água. Formação de semente. Não tem semente briófita. E inflorescência. Pelo amor de Deus, inflorescência não existe nesse caso. A inflorescência vai aparecer lá na frente em vegetais superiores. Então a resposta certa é a resposta B, que diz assim: rizoides para absorver água e sais minerais. Tá bom? Vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta é muito simples para quem observa bem o que está sendo pedido. O ciclo a seguir representa uma samambaia. Os números de 1 a 4 representam respectivamente o quê? Vamos lembrar, de 1 a 4, olha lá, 1 está entre o embrião 2N e os soros, né, que é 2N também. O que a gente pode dizer isso aí? Esse período é o período adulto, né? A gente chama do quê? Período do esporófito. Os soros, 2N, esporângio, 2Ns, sofre mitose, formam esporos N. Muito bem. O esporo N se desenvolve e monta uma estrutura que, de certa forma, ela é haploide. No caso, haploide só pode ser quem? O gametófito. Tá? O gametófito produz tanto as estruturas de reprodução masculinas, que é o anterídeo, como a reprodução feminina, que é o arquegônio. Ora, o anterídeo é o número 3 e o arquegônio produz o quê? O arquegônio produz a estrutura feminina, que é, no caso, oosfera. O que o anterídeo produz? É o anterozoide, que é o masculino. Então, anterozoide masculino haploide, oosfera haploide feminino. Quem produziu a oosfera foi o arquegônio e quem produziu o anterozoide foi o anterídeo. Vendo a sequência, 1 é o esporófito, 2 é o gametófito, 3 o anterídeo e 4 oosfera. Observe essas respostas que poderiam no início ficar entre C e D, mas você vai falar assim: óvulo, professor, tem nada a ver. Então resposta C. Deu para entender? Compreendeu? Se não deu para entender, não tem problema, manda a pergunta para a gente que a gente ajuda a responder o que você tiver de dúvida, tá bom? Mas antes disso, não esqueça de dar o like, e se inscrever no canal e compartilhar para que a gente possa cada vez mais crescer e ajudar você. Tchau!